Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou relacionar aí os livros aos dias da semana. E é uma tag bem rapidinha. Eu tô com as perguntas abertas no meu blog antigo. Eu já tive blog em 2015 e aí eu vou comparar um pouquinho as respostas, mas eu abri mais assim pra ler as perguntas, porque eu sabia que aqui já tinham as perguntas e eu não lembro quem criou. Começando a semana então com o domingo, então o livro de domingo é aquele que você não quer que termine ou não quis que terminasse. E aí o livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Elantris, do Brandon Sanderson. Esse livro, ele já é grande. Na verdade, ele parece ser grande, porque ele tem só 500 páginas. Podia ter 1000 páginas que eu ia continuar querendo mais. Esse livro tem basicamente tudo que eu gosto em um livro, que é uma história assim, mais tipo, que se passa na Idade Média. E é que tem uma doença que atinge umas pessoas que faz elas parecerem zumbis. Tipo, meio que a pessoa morre, mas ela não morreu, ela fica com a pele meio acinzentada, descascando, sem cabelo, assim, comparem. E tem magia também, tem um passado de magia nessa história, a cidade que tinha muita magia, as pessoas tinham muita magia, e do nada essa magia sumiu e essa doença chegou. Então esse livro, nossa, tinha tanta coisa que o autor podia trabalhar aqui, não que ele não tenha trabalhado, mas ele podia inventar qualquer coisa que eu ia gostar aqui nesse livro, entendeu? Então, é um livro que eu não queria que tivesse acabado. E o livro que eu coloquei quando eu respondi essa tag foi O Caminho para Casa. Eu vou deixar a capa dele aqui. Esse livro tem uma história engraçada, porque eu lembro que eu comprei ele nas Americanas. Eu tava fazendo não sei o que na fila lá com a minha mãe das Americanas. E aí eu vi esse livro naqueles negocinhos que ficam assim, né, pra separar os caminhos da fila. Eu vi esse livro lá, eu peguei e li a sinopse. Eu queria levar alguma coisa, e aí eu olhei pra esse livro, li a sinopse e falei, não é o tipo de livro que eu costumo ler. Mas aí eu peguei pra ler e eu amei. Eu queria até recomprar esse livro, eu acabei dando ele embora, não sei porque, tonta. Ele vai trazer... Não vou falar a história, esse não é o objetivo desse vídeo. Mas foi um livro que eu gostei muito, me surpreendeu bastante, eu quero muito reler ele, então um dia eu compro ele de volta. Número 2, segunda-feira, aquele que você tem preguiça de começar. É A Canção do Sangue, que é o primeiro volume da trilogia A Sombra do Corvo, do Anthony Ryan. E assim, não é que eu tenha preguiça de começar, porque eu já comecei esse livro 2 vezes. E é pelo fato de eu já ter começado esse livro que eu tenho preguiça de começar de novo, porque eu vou ter que passar por essas mesmas páginas. Mesmo que eu já tenha lido, eu não lembro muito bem do que aconteceu nessas primeiras páginas. Mas se eu começar a ler, eu vou lembrar e eu vou achar chato aquilo ali de eu ter que estar relendo aquilo de novo e não vou conseguir levar a história pra frente. Então, tem até um marcador aqui dentro. Quem sabe um dia eu volte a ler. Assim, eu voltei o marcador pro começo. Mas eu tenho preguiça de começar, porque é uma trilogia. Os 3 livros são enormes. Esse daqui tem 640 páginas. Preguicinha de leves. E aí, quando eu respondi essa tag, a minha resposta foi A Batalha do Apocalipse. E eu falei, o motivo é óbvio, né? Esse livro tem mais de 500 páginas. E eu já li esse livro. Eu li ele em 2015 mesmo, quando eu respondi essa tag. Foi quando eu li esse livro, resolvi criar coragem. Li, gostei muito e até releria, na verdade. O livro de terça-feira, aquele que você empurrou com a barriga ou leu por obrigação. Eu trouxe 2 livros aqui, um que eu empurrei com a barriga e outro que eu li por obrigação. O que eu empurrei com a barriga foi A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. E esse daqui eu empurrei com a barriga porque, assim, ele era do projeto de Resenhando Clássicos. Aí tinha as metas lá de boa pra ler. Só que eu ficava, o quê? Uma semana sem ler. Aí chegava na próxima semana, eu tinha mais de 100 páginas pra ler de uma vez. E eu não queria ler essas 100 páginas, aí eu lia 10 e acumulava mais ainda. Então, eu fui empurrando muito com a barriga, porque a história não estava acontecendo nada demais, mas eu tinha que ler porque fazia parte do projeto, era uma meta que eu queria cumprir. Mas eu fui lendo ali, um dia eu lia 10 páginas, no outro eu não lia, aí no outro dia eu não lia, no outro dia eu também não lia, aí no outro dia eu lia 5 páginas.
E foi assim. E aí um livro que eu li por obrigação, eu me obriguei mesmo a cumprir as metas certinhas desse livro, porque eu sabia que se eu abandonasse ou se eu deixasse acumular uma quantidade muito grande de páginas, eu ia acabar largando, ia perder muito a vontade de ler, ia desanimar real, assim. Então eu me obriguei a seguir a meta à risca, que foi Os Sertões, do Euclides da Cunha. Esse livro foi uma luta, porque, inclusive, eu comprei post-its vermelhos só por causa desse livro, porque eu queria fazer anotações. E aí eu me obriguei, então, a ler aquelas 30 páginas ali por dia desse livro pra terminar ele dentro do mês de setembro, que foi o mês que a gente leu ele. E foi uma experiência interessante, eu gostei, eu me senti muito vitoriosa quando eu terminei esse livro dentro do prazo e não deixei, não, eu deixei atrasar, mas não deixei atrasar, tipo, 100 páginas. Se eu tivesse que ler 100 páginas disso aqui num dia, eu ia surtar. E o livro que eu respondi, então, na época que eu respondi essa tag, foi o livro A Cabana. E aí eu falei que empurrei com a barriga e nem consegui terminar, porque é bem chato. Realmente, eu nunca terminei de ler A Cabana, foi outro desses livros que eu comprei na fila das Americanas, e eu odiei esse livro. Nem assisti o filme também, eu não gosto nem de olhar pra capa desse livro. O livro de quarta-feira, aquele que você leu pela metade ou está lendo no momento. Eu peguei aqui um que eu estou lendo, que eu li pela metade, porque esse vídeo não vai sair próximo à data que eu estou gravando, então não tenho bola de cristal ainda, não desenvolvi minhas habilidades bruxas ainda. Então eu não sei que livro que eu vou estar lendo quando esse vídeo sair, mas um livro que eu deixei pela metade foi Os Miseráveis. Não que eu tenha deixado pela metade, mas eu não terminei. E aí esse é um dos que tá assim há mais tempo parados por aqui. Eu parei na página... Ai, nossa, eu parei na página 1112. Olha só, tô quase terminando. Eu li isso aqui e não consigo ler isso aqui. Não é que eu não consigo, é porque eu perdi o prazo e aí eu fui passando outras leituras na frente e fui deixando essa daqui pra lá. Mas é uma leitura que eu quero muito continuar. Eu comecei a ler esse livro em dezembro de 2018. E aí era pra eu ter lido ele todo. Eu sou louca, eu coloco umas metas impossíveis que eu sei que eu não vou conseguir cumprir e depois eu fico brava comigo mesma por não ter conseguido cumprir minhas próprias metas que eu já sabia que não ia conseguir cumprir. Então, não tá pela metade, tá quase no final. Faltam aí umas 400 páginas pra finalizar esse livro. Um dia eu termino. Eu queria, olha só a louca falando. Eu queria recomeçar esse livro pra poder ler assim com a história corrida fresquinha na minha cabeça. Eu ainda lembro de muita coisa que aconteceu, o que é uma surpresa muito grande pra mim, porque minha memória é muito fraca. Ainda mais pra livros grandes, assim, que quando eu termino eu já não lembro o que eu li no começo, então meio que o final não faz sentido. Mas eu lembro de muita coisa que aconteceu aqui, já assisti o musical pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Então a história ainda tá aqui, sim, mas não tá tão fresca, eu não pegaria tantos detalhes se eu retomasse do final onde eu parei. E aí o livro da resposta de 2015 é A Viagem do Tigre. Eu lembro que eu tava lendo essa série, só que eu acabei abandonando porque eu não consegui achar o volume 5 pra comprar e vendi a série inteira. Eu sou dessas. Não queria ficar com a série incompleta na minha estante, eu vendi a série inteira. E aí eu falei assim, esse é o livro que estou lendo no momento. Ele é o terceiro livro da série da Maldição do Tigre. Mal comecei e estou simplesmente amando. A história te prende de um jeito que só lendo pra saber. A série toda é demais. Realmente, a série é muito boa, eu tava gostando bastante quando eu tava lendo, eu li um atrás do outro. E conforme as coisas vão se desenvolvendo ali na história, vai ficando mais emocionante ainda de acompanhar as aventuras, os personagens, os seres mágicos que vão aparecendo por ali. E queria muito continuar essa série, finalizar essa série, ainda mais agora que saiu o 6º livro, né? Então, é isso. O livro de quinta-feira, aquele que você não recomenda. Já falei muito sobre esse livro aqui no canal, tem vlog dele, falei no vídeo de leitura, falei lá no Instagram, tem 2 posts no Instagram sobre esse livro. Um que eu compartilhei as marcações e outro que eu falei do porquê que eu não gostei. E eu não recomendo porque, assim, na verdade eu recomendo se você quer começar a ler thrillers e suspense. Se você, tipo, é bem iniciante mesmo, porque eu sou bem iniciante mesmo no gênero, mas eu tenho expectativas muito altas pra esse gênero por conta de muitas avaliações de outros livros que eu vejo ou de pessoas falando que, suspense é maravilhoso, thriller e toda aquela emoção e o mistério e tal. E aí eu fui com tanta expectativa pra esse livro
que eu me decepcionei muito. Sem falar de muitas cenas incômodas aqui dentro, então, sei lá, não recomendo muito não, mas se você quiser começar por algum lugar, ele é um bom livro iniciante, porque os personagens são jovens, o mistério é bem simples, inclusive eu fiquei muito decepcionada com o mistério que envolve esse livro, porque eu fiquei, nossa, que personagem idiota. Mas, enfim, eu recomendo se você quer começar no gênero, mas não recomendo. E o livro que eu coloquei na resposta de 2015 foi, de novo, A Cabana. Fazer o quê? O livro de sexta-feira, aquele que você quer que chegue logo, lançamento ou compra. Eu assisti no começo do ano e no finalzinho do ano passado alguns vídeos aí com previsões de lançamento de livros pra esse ano. E um dos que eu mais quero que cheguem aqui é A Vida Invisível, de Ed La Rue. Eu não vejo a hora de ler esse livro, é da rainha maravilhosa Victoria Schwab. Então, assim, já quero muito ler, já nem lançou, eu já tô com dinheiro contadinho pra ele, pra comprar na pré-venda, quero todos os brindes. E é isso, é um dos lançamentos, assim, que eu mais tô acompanhando, esperando ele chegar aqui. E quando chegar, só vem. E por último, então, fechando a nossa semana, o livro de sábado. Aquele que você quis começar novamente assim que terminou. Quando eu li esse livro, não tinha lançado ainda o segundo, então, e eu li ele muito rápido. Quando eu acabei, eu fiquei, como assim, é só isso? Eu quero mais. E aí eu ficava voltando e lendo algumas partes que eu tinha marcado e tal. Olha, tem um marcador aqui dentro. E aí foi uma história muito boa, eu entrei assim no universo, eu senti que eu fiz ali um Astravars na capa do livro e entrei pelo livro, porque era incrível como eu parava de ler e aí eu olhava em volta e eu ficava tipo... Eu não tô na Londres vermelha. Foi bem esquisito, foi uma experiência muito boa. Eu quero muito reler pra poder continuar, eu ainda não li o... eu não li o... Não, Ai, credo. Eu não sei se eu li... eu já li o segundo, sim. Eu tô com o terceiro aqui pra ler, mas eu quero muito reler os outros dois primeiros pra poder finalizar e fechar essa leitura com chave de ouro. É isso então. Até faltou falar qual foi o livro, né, que eu respondi em 2015, que foi Quando as Sereias Choram, da Mirella Ferraz. É um livro nacional sobre sereias e vikings e um romance entre os dois, e é maravilhoso, e tá explicado porque que eu queria recomeçar assim que eu terminei. Eu tenho muita vontade de reler esse livro também, ele é um dos meus favoritos da vida. Foi um livro que eu li numa época que eu não tava lendo muito, então eu tava querendo voltar a ler, e quando eu achei esse livro sobre sereias e sobre vikings, eu fiquei muito encantada com tudo que eu tava lendo, e aí eu só queria que essa história durasse mais um pouco. Ou que eu tivesse paciência na época pra reler livros. Na época eu não relia livros, hoje eu releio, então é isso. Agora sim, essa foi a nossa semana em livros, espero que vocês tenham gostado. Se quiser responder essa tag aqui nos comentários também, eu vou adorar saber a resposta de vocês. Vou deixar as perguntas aí no box de descrição também, caso você queira responder em algum outro lugar. E se interessou por algum dos livros que eu mostrei no vídeo de hoje, pode comprar com o meu link da Amazon, que eu deixo aqui no box de descrição também. E comprando por esse link você me ajuda muito, porque você paga o seu livro lá bonitinho, cheirosinho, e eu ganho uma pequena comissão pra investir aqui no canal, e você não paga nada mais além do preço do livro por isso. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!